Você pode sentar. Nós temos conversado sobre 1 Coríntios. 1 Coríntios é um tratado de vida para os nossos dias, para nós aprendermos como viver. Percebe o peso? Para aprendermos a viver cada dia, segundo a palavra de Deus. Na verdade, 1 Coríntios é uma mensagem, embora às vezes difícil e desafiadora, e às vezes até desajeitada, é uma palavra que nós precisamos ouvir e aplicar hoje. Você pode lembrar que nós temos lidado com o pensamento emaranhado e confuso dos coríntios sobre vida cristã, particularmente na questão da sexualidade. Nos capítulos 5 e 6, Paulo lidou com um dos extremos desse problema. Havia aqueles que, apesar de terem se unido à igreja e professado a sua fé em Jesus, eles tinham muita dificuldade em deixar a forma de vida que eles tinham antes de se converterem e começar um novo processo de amadurecimento. Havia todo tipo de imoralidade na cultura de Corinto. Mas Paulo também teve que lidar com o extremo oposto. Havia alguns que pareciam pensar que o celibato, a total isenção de relações, para o cristão era a única maneira de realmente viver para a glória de Deus. E dessa maneira, eles desvalorizavam o casamento e muitas vezes pregavam positivamente a favor do divórcio. E esse capítulo 7 trata muito disso. Mas nós vamos ver que bem no meio dessa discussão sobre casamento, divórcio, celibato, Paulo vai afirmar o princípio importante por trás de todo este ensino. Ele vai dizer que para você entender o seu chamado, o nosso chamado, nós devemos encontrar contentamento na situação em que estamos, na situação que Deus nos coloca. Então eu vou tratar rapidamente daqueles assuntos que são óbvios e que são comuns. Não é o tema do nosso estudo hoje, mas eu vou gastar mais tempo com esse princípio central. Então, dito isso, vamos concentrar nossa atenção na palavra de Deus, mas antes nós vamos pedir para Deus nos ajudar a entender isso daqui juntos. Vamos orar? Pai amado, eu quero te pedir agora a tua direção. Este é a tua palavra e nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Por isso, nós te pedimos que o teu Espírito trabalhe no nosso coração. Tudo aquilo que for dito aqui, seja dito do Senhor para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo é um capítulo um pouco misterioso, porque ele trata de alguns eventos históricos especiais que estavam acontecendo em Corinto e algumas questões, algumas perguntas que foram levantadas sobre tempos e eventos específicos. O verso 26 do capítulo 7 de 1 Coríntios, ele cita as dificuldades do nosso tempo. Paulo falando aos coríntios. Os historiadores mencionam que isso provavelmente quer falar da grande perseguição que ocorreu naqueles dias, que fez com que milhares de cristãos fossem mortos ou escravizados. Então, nesse capítulo, nós temos conselhos para aqueles dias, que nós temos que aplicar hoje, mas nós temos misturados com eles princípios espirituais que se aplicam para nós hoje. Então, para começar, falando sobre casamento, ele afirma que
que Deus nos chamou para viver em paz. Nós precisamos lembrar que casamento não é um contrato. Casamento é uma aliança, um pacto. É uma aliança em que duas pessoas se tornam uma só. O pacto do casamento é parecido com purê de batatas. Como é que você faz purê de batata? Você pega duas batatas, descasca, corta, coloca na água quente para suavizar o temperamento delas e depois mistura tudo numa massa só. É assim que é o casamento. Perceba que nos versos 3 e 4 do capítulo 7, a ênfase é que existem alguns deveres e alguns privilégios claros no que se refere à sexualidade dentro do casamento. Mas para você manter um relacionamento saudável, os casais precisam de autodisciplina. Gálatas 5, 22 e 23 diz que o fruto do Espírito inclui mansidão e domínio próprio. Então, deixa eu colocar aqui em palavras simples. O verso 15 diz para nós que Deus nos chamou para viver em paz. Por isso, o que nós temos que desenvolver no nosso casamento é harmonia. Mas eu devo avisar para você que não existem casamentos perfeitos. Isso não acontece. Então, como cristão, a coisa mais importante que você deve identificar no seu casamento é o nível espiritual em que você e seu cônjuge estão. Para depois você então trabalhar as demais questões. Tá? Isso nos leva para o tema seguinte. Paulo diz: o que fazer em caso de divórcio ou de viuvez? A gente tem que dizer que o divórcio não é agradável nem para as pessoas e nem para Deus. E nós precisamos entender que nesses casos existem algumas regras bíblicas que a maioria dos cristãos não segue por causa da ignorância ou porque simplesmente não querem ouvir o que Deus tem para dizer sobre isso. Mas a minha intenção aqui é dizer para você que Deus odeia o divórcio. Mas Deus não odeia as pessoas que são divorciadas. Deus ama você. Não importa o que aconteça. Se você está divorciado, ou se você ficou viúvo, deixa de dizer uma coisa para você: Deus não é contra você. Ele não estimula e nem diz que gosta do divórcio. Mas Ele não está contra aqueles que são divorciados. Se você está nessa situação, segundo esse texto, você é livre para casar novamente, com uma condição: a de que seu futuro cônjuge pertença ao Senhor. E aí nós chegamos no tema seguinte: a bênção do celibato. Celibato, você sabe, é você ficar sem um relacionamento, sem o casamento, voluntariamente, porque você quer. Mas nós temos que entender que as circunstâncias que Paulo está escrevendo essa carta eram extremamente difíceis para aquelas pessoas. Por causa da incerteza sobre o futuro, Paulo está dizendo para eles que era melhor ficar sozinho do que se envolver emocionalmente com uma outra pessoa naquela época de perseguição. Paulo está dizendo que para ele, ser sozinho ou solteiro é um presente de Deus. Mas isso não é uma regra para todo mundo. Deus chamou alguns para serem solteiros e chamou outros para serem casados. Mas a gente tem que entender que Paulo já havia sido casado. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele era um ex-membro do Sinédrio judeu. E uma das condições para ele ser membro do Sinédrio era ter uma esposa.
Então ele já havia sido casado. Mas ele está dizendo aqui que o celibato lhe dava a oportunidade de servir ao Senhor num nível mais alto. Mas isso não é necessariamente uma verdade para todo mundo. Por isso que nós temos que entender que muitos ali estavam estimulando, então, o divórcio. Principalmente aqueles que se convertiam e o cônjuge não. Mas Paulo está dizendo isso não é necessário. É melhor que não seja assim. Mas ele diz que se você quer casar, a simples regra da vida que Deus dá para você, esse Deus que te conhece e te ama, é não se entregar a uma pessoa descrente. Agora eu quero que você olhe comigo para os versos 17 a 24 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Eu vou ler junto com você e você me acompanha. A palavra de Deus diz assim: cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não o deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Olha para esse texto que nós lemos agora. Primeiro eu quero que você perceba quantas vezes aparece a palavra chamado ou chamou. Já viu? Ela acontece uma vez no verso 17, uma vez no verso 20, uma vez no verso 21, duas vezes no 22 e de novo no 24. Paulo está falando aqui sobre contentamento, sobre estar contente com o nosso destino. E vital para você ganhar essa joia do contentamento nas nossas vidas é entender o chamado de Deus para você. Esse texto que nós estamos lendo, ele examina o chamado que Deus colocou nas vidas de todos os cristãos. E como Ele quer nos usar exatamente como nós estamos. Então deixa eu falar um pouquinho sobre chamado. Para Paulo, a resposta para o descontentamento que a cultura ao nosso redor gera, está ligada à compreensão do chamado de Deus nas nossas vidas. Na verdade, essa passagem mostra dois tipos de chamados. Nós percebemos que frequentemente Paulo usa a palavra chamado em todos os casos, menos em um nessa nossa passagem, ele está se referindo àquele chamado especial, aquele chamado salvador de Deus nas nossas vidas através do Evangelho. Deus nos chamou para a fé em Cristo pelo Evangelho. E o Espírito Santo trabalha nos nossos corações, nos permitindo responder a esse chamado e correr para Jesus para que nós recebamos uma identidade inteiramente nova. Nós somos novas criaturas em Cristo por causa do chamado eficaz de Deus por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Esse é o sentido principal que Paulo usa a palavra chamado nesse texto. Mas no verso 17, em especial,
Paulo usa as palavras colocou e chamou de uma maneira diferente. Ele está se referindo aqui às nossas vocações únicas, particulares na nossa vida. Perceba como está na NVI esse verso 17. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Nós fomos chamados por Deus com um propósito, com um objetivo. Como maridos, como esposas, como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como médicos, professores, advogados, donas de casa, carpinteiros, lojistas e assim por diante. Nós fomos chamados. Deus nos deu, na sua providência, um chamado na vida, uma vocação. Ele nos construiu desta maneira. Ele nos deu habilidades, ele nos deu capacidades. E existem então dois sentidos pelos quais nós estamos sujeitos ao chamado de Deus. O primeiro é esse chamado salvador do Evangelho, que nos alcança e transforma as nossas vidas naquele nível básico. Mas o segundo é o chamado de Deus, na sua providência, dando a cada um de nós, nas várias circunstâncias, a capacidade de viver a nossa vida diária. Então, a nossa insatisfação com a nossa vida, o nosso descontentamento, muitas vezes resulta quando nós confundimos os dois. Esses dois tipos de chamado que Paulo está tratando aqui. Quando nós buscamos a nossa identidade no chamado vocacional de Deus, que é focado horizontalmente nas relações humanas, nas responsabilidades terrenas, nós estamos focando a nossa identidade no lugar errado. Quando nós imaginamos que Deus se agrada de nós por aquilo que nós fazemos, nós estamos nos relacionando com Deus de uma maneira equivocada. Quando nós olhamos para a nossa identidade assim, nós estamos colocando um fardo sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, nosso casamento, os nossos deveres diários. E eles não foram criados para suportar esse fardo. Quando você procura a sua identidade e o seu valor na sua vocação diária, você nunca ficará satisfeito. Mas quando você começa a entender, se você é um discípulo de Cristo, que a sua identidade agora está enraizada de fato no chamado salvador e transformador da graça redentora do Evangelho, aí você acertou. Então você vai começar a ver que o sucesso ou o fracasso no trabalho, na escola, as frustrações, as inadequações como pai, como marido, essas coisas simplesmente não podem tocar em quem você é. Você não é o que você faz. A sua identidade não é resultado do seu desempenho na sua vocação terrena. Pelo contrário, você morreu. Morreu em Cristo. E agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. A sua segurança, sua identidade está em outro lugar. Está nele, no chamado vertical de Deus através do Evangelho, pelo qual ele fez de você um filho. Nós temos falado sobre isso constantemente. Se você entregou a sua vida para Jesus, agora você é filho de Deus. E não é o que você faz para Deus que faz com que você seja filho ou não. É o que Ele fez por você que traz esse resultado. Agora, o interessante é que nós temos que
perceber que o chamado de Deus em Cristo não resulta numa revolução social, resulta numa transformação pessoal. Quando o Evangelho te dá uma nova identidade e traz a liberdade espiritual, então a sua escravidão exterior se torna menos definitiva, menos importante. Então, dessa mesma forma, se nós, para aqueles que são livres no status social, isso também é menos importante, é menos significativo. A sua situação atual, social, ela não define quem você é. Paulo está dizendo que o que mais importa não é a sua posição social, seja sua escravidão ou sua liberdade, mas é estar corretamente relacionado a Deus em Cristo. É isso que importa. Por isso, se você ainda não tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus, não importa o que você é, o que você faz. A sua identidade ainda não está em Cristo. Você precisa reconhecer que a sua verdadeira identidade está enraizada em Cristo. E você então vai começar a encontrar a liberdade das demandas diárias da nossa cultura. Dessa cultura vale tudo em que nós vivemos. Que faz que você sempre procure a próxima grande ideia, o próximo grande evento, que nos convence que nós não podemos ser realmente completos sem sucesso acadêmico, sem avanço profissional, sem riqueza acumulada. Você vai ser liberto disso. Agora é aquela hora que você grita aleluia. Amém? Amém. Barbaridade. Deixa eu falar um pouquinho sobre contentamento, então. Deus quer nos libertar daquele tipo de insatisfação que, pelo que parece, estava incomodando os coríntios e quase com certeza incomoda muitos de nós aqui. Ele quer que você seja contente, viva contente, que você floresça aonde você está plantado. Essa é a mensagem desse texto para nós hoje. O verso 17 diz assim: cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou. Resumindo, floresça, frutifique, cause impacto no lugar onde você está plantado. E você percebeu que ele repete esse ponto como um princípio básico 3 vezes só nesses versos? Ele diz isso de novo no verso 20. Cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Quando você foi chamado, quando você foi alcançado, tudo mudou para você, internamente. Isso não significa que você tem que abandonar tudo na sua vida e virar um monge. Floresça aonde você está plantado. Mas ele diz isso mais uma vez no verso 24. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou. Você vê o ponto? Percebeu o que ele está dizendo? Floresça aonde você está plantado. Pelo que parece, os coríntios estavam tão dominados por essa transformação revolucionária que tinha acontecido na vida deles, que quando Deus chamou através do Evangelho, que eles queriam agir radicalmente. Eles estavam saindo dos seus trabalhos, estavam saindo dos seus casamentos, saindo das suas vidas diárias. Eles estavam dizendo assim: com certeza tem alguma coisa melhor para mim, agora que eu sou de Deus. Certamente tem algo maior e melhor para eu fazer lá fora, agora que eu conheço Jesus. É isso que eles estavam dizendo. Provavelmente você já fez essa pergunta para você. Será que não tem algo melhor
Será que não tem algo maior para mim? Será que Deus não está vendo a minha situação e está preparando alguma coisa extraordinária? Paulo responde essa pergunta. Não necessariamente. Não obrigatoriamente. Ele está dizendo para você, floresça, frutifique aonde você está plantado. Eu quero que você descubra, ele diz, a alegria entendendo que o contentamento não deriva da sua situação, do lugar onde você está, do trabalho que você tem, mas da sua redenção. O seu contentamento, a sua alegria não deriva, não é resultado do trabalho da sua vida, mas do Senhor da sua vida. Não do que você faz para Deus, mas sim do que Deus já fez em você e para você em Jesus Cristo. É aí que o contentamento é encontrado. Essa é a mensagem da palavra de Deus para nós hoje. 3 perguntas que me surgem sobre, então, como é que eu posso florescer? Como é que eu posso frutificar? Como é que eu posso trabalhar, servir a Deus na situação em que eu estou? A primeira pergunta que me surge é, quantos foram chamados? Quantos cristãos foram chamados? Todos. É muito interessante que a gente enfatiza essa ideia de chamar, de vocacionar para missionários e pastores, para que nós possamos ficar livres para dirigir as nossas vidas da maneira que a gente quiser. Mas isso não é bíblico. Chamado não é exclusivo. Ministério não é algo só para aqueles que vivem a vida da igreja. Deus tem um trabalho para cada um de nós, para todos nós, não importa onde nós estejamos. A palavra no verso 17 também pode ser traduzida por designado, como está na NVI. Deus designou você para o lugar onde você está. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos colocou aqui. Isso inclui a sua posição social, inclui a sua posição geográfica, você mora em Londrina por causa disso, o seu emprego, a sua família, todas as suas relações. Você é um agente do reino no lugar onde você está. E o que é que você está fazendo então com relação a isso? A segunda pergunta que me vem à mente é: até que ponto você tem que mudar a sua situação para encontrar a sua vocação? A resposta que eu encontro nesse texto é obrigatoriamente nada. Nada. Você não tem que largar o seu emprego para ser pastor. Aí sim eu vou ter um ministério. Não é isso que Deus está dizendo nesse texto. Deus pode nos usar exatamente aonde nós estamos. E ele repete essa verdade 3 vezes, como nós já vimos, para que a gente não esqueça. A gente fica facilmente descontente com a nossa vida, com a nossa situação. Ah, se eu tivesse um emprego melhor. Ah, se eu morasse numa casa maior. Ah, se o meu casamento fosse melhor. A gente precisa lembrar que nós não chegamos ao lugar onde nós estamos sem o conhecimento de Deus. Deus não estava descuidado até você chegar onde você está. Mesmo aqueles que não conheciam Jesus até agora. Ele sabia onde nós estaríamos e não tem dúvida de que Ele tem guiado as nossas vidas e as nossas circunstâncias para nos trazer para esse lugar. Isso não significa que Deus às vezes não nos convide para mudar, para levantar e para ir para um outro lugar.
Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Paulo. O ponto é que você não precisa mudar para outro lugar para ser chamado por Deus. Você pode ser usado exatamente aonde você está. E isso também é ministério. Se ele desejar usar você em outro lugar, em outra situação, de outra maneira, ele vai guiar você, ele vai mostrar para você. Mas até que ele faça isso, ele pode usar você onde você estiver. Uma observação importante é que as instruções de Paulo aqui não significam que um cristão deva permanecer numa profissão imoral ou prejudicial para si mesmo, ou para a própria igreja. Quando a pessoa se converte, ela tem que analisar se aquilo que ela está fazendo está de acordo com os padrões bíblicos. Uma terceira pergunta que surge, então, sobre ser usado por Deus no lugar onde você está é: o que eu devo fazer? O que eu devo focar para ser usado? E eu penso em 3 coisas. Primeiro, você precisa desejar o progresso espiritual. O verso 17 diz isso para nós. Continue, progrida, se prepare. Isso é especialmente diferente do progresso nas coisas terrenas, na carreira, nas finanças. Não é que essas coisas sejam ruins ou que devam ser evitadas, mas elas não são o ponto principal. Não é o que nós temos que buscar primeiro. Nós temos que buscar desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Uma segunda coisa que a gente deve focar é obedecer aos mandamentos. É o que diz o verso 19. Obedeça aos mandamentos de Deus. E a terceira coisa é desfrutar da presença de Deus. Permaneça em Deus, diz o verso 24. Sabe de uma coisa? Deus está onde você está. Ele já estava lá antes de você chegar. Se você perceber, você pode então desfrutar da presença de Deus aonde você está. Deixa eu fechar com 3 aplicações para você ou para alguns grupos aqui. 3 situações que nós podemos aplicar essas verdades. Primeiro, para a pessoa que tem dúvida sobre o seu trabalho. Será que eu estou no trabalho correto? Será que eu não tenho que mudar? Deus não está querendo fazer alguma coisa melhor para mim? Eu não estou recebendo, estou sofrendo. Eu quero dizer para você que existe um mundo de diferença nesse texto aqui entre ser escravo e trabalhar numa corporação, numa empresa. Apesar de parecer a mesma coisa. Mas ainda assim existe uma analogia disso com a nossa vocação, o nosso trabalho. Então algumas coisas me vêm à mente. Primeiro, muitas vezes nós acreditamos que a felicidade no local de trabalho só pode ser encontrada em mais uma promoção, mais um salto para uma outra empresa. A Bíblia está nos mostrando que nós podemos ter um tremendo impacto exatamente aonde nós estamos, se nós nos deixarmos usar pelo Espírito Santo. Na verdade, ela está dizendo que onde nós estamos pode ser exatamente aonde Deus quer nos usar. Nós temos que entender que não é sobre nós o reino. É sobre Deus. E às vezes nós estamos lá simplesmente para testemunhar para uma pessoa, porque Deus quer alcançá-la. O que você faz, o que você ganha, quantas horas você trabalha, é menos importante, sinto muito. É assim. Agora, isso impede que você procure um outro emprego? Não, claro que não. O ponto é que essa busca incessante pelo emprego perfeito e mais lucrativo perde o ponto de que Deus quer usar você ativamente agora, no lugar onde você está, na situação em que você se encontra.
Uma segunda coisa que nós temos que pensar é que alguns dos nossos estudantes, principalmente esses que estão agora buscando uma definição de vida, que isso acontece cada vez mais cedo, gastam muito neurônio, muito suor e muita oração tentando discernir a perfeita vontade de Deus quando se trata da carreira correta que ela tem que seguir. Ou aqueles que já estão estudando e têm diversas opções para se estabelecer. Essa passagem parece mostrar que muitas vezes existem múltiplas escolhas onde Deus pode usar você. Se você não sente nenhum chamado específico, definitivo, para uma escolha em particular, isso pode significar não falta de oração, mas pode significar que Deus está igualmente satisfeito com qualquer escolha que você fizer. Nós temos que entender isso. E uma terceira coisa é que, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, nós ensinamos os nossos filhos. Às vezes a gente ensina que a felicidade só pode ser encontrada no topo da escada. Sabe aquelas frases assim, a menos que você seja o cão líder, a visão nunca vai mudar. Essa passagem está dizendo para nós, ela é um lembrete que Deus pode nos usar onde nós estivermos, mesmo que seja mais perto do fundo do que do topo. Cuidado com as afirmações, às vezes verídicas, mas simplesmente baseadas na cultura e não na palavra. Uma segunda aplicação, para aquelas pessoas que querem ser um revolucionário social. Eu não acredito que Paulo aqui está dizendo que a escravidão é uma coisa boa, tranquila, passável. Afinal de contas, ele diz que se houver oportunidade para você se livrar disso, por favor, não deixe de aproveitar. Nós não temos a escravidão oficial, né, visível, no nosso meio. Mas nós podemos aplicar isso em diversas situações. O ponto de Paulo aqui é que liberdade política não é o principal. Sim, é melhor ser livre. Mas a sua situação não significa que você não pode ser usado por Deus. E isso é difícil para a gente ouvir. É até mesmo um pouco embaraçoso. Mas a gente tem que pensar que Jesus Cristo não montou num cavalo branco e saiu destruindo o Império Romano, do jeito que os discípulos dele queriam. Não é que a escravidão é uma coisa boa, não é. Mas Deus tem uma visão que vai além disso. O reino de Jesus não está baseado nestas coisas, ele é maior do que isso. E uma das coisas que isso significa é que reformar e revolucionar as nossas atuais estruturas governamentais e sociais não é a coisa mais importante na agenda do reino. Nós precisamos saber disso. É claro que isso acontece como resultado da influência e do testemunho da igreja. Precisa acontecer. A igreja precisa ser um sinal do reino de Deus, influenciando o mundo ao seu redor. Mas se nós fizermos disso o nosso foco, a nossa visão, nós estamos ficando um pouco fora do caminho. É interessante porque alguns cristãos dos nossos dias colocam muito pensamento, muita atenção, muito dinheiro, muito confronto nessa reforma política. Se nós conseguirmos as pessoas certas num congresso, ou se nós elegermos o presidente certo. Talvez essa passagem seja um lembrete muito necessário de que essas buscas, embora sejam válidas e corretas, elas não devem ser tão importantes na agenda como nós fizemos nos últimos tempos.
o foco do Evangelho é transformar corações. Não mudar, ou derrubar, ou revolucionar as estruturas sociais. Isso acontece por consequência da nossa atuação. Se alguns desses corações transformados afetam a sociedade de um modo positivo, isso é maravilhoso. Mas essas atividades não são o foco principal da vida da igreja, de quem nós somos, do que nós fazemos. E uma última aplicação para a pessoa que gosta do seu lugar, que está tranquilo. Nós temos que pensar que no Brasil nós vivemos a bênção da democracia e da liberdade política. É visível, nós podemos estar aqui sem nenhum medo de sermos atacados. E nós também temos muitas bênçãos materiais. Nós podemos reclamar de muita coisa, mas nós não podemos reclamar da nossa vida. O Evangelho é amplo o suficiente para ter uma palavra para uma variedade total de situações. Para a pessoa que está debaixo de uma situação de escravidão, a palavra é: você é livre em Cristo. Mas para aqueles de nós que desfrutam dessa vida como um cidadão livre, próspero, a palavra é: você é escravo de Cristo. Nós precisamos reconhecer que o chamado de Cristo é para levar a nossa cruz, servir ao nosso Senhor. Não é só para desfrutar de tudo que nós temos. O resto da sociedade pode estar perguntando: o que esse mundo tem para mim? Mas nós devemos viver perguntando: o que é que eu posso fazer por Cristo? Quanto incomoda você dizer que você é escravo de Cristo? Se isso deixa você embaraçado, então você precisa superar e continuar servindo o nosso Mestre. Amém? Vamos orar. Pai querido, a tua palavra é clara e ela fala aos nossos corações. Independente das nossas opiniões, das nossas conclusões, é o teu Espírito que fala conosco. Por isso eu te peço agora, Pai, que o teu Espírito nos mostre a verdade. Independente daquilo que já aprendemos ou de aquilo que achamos que é verdade. Que o Senhor mesmo nos mostre que pode e quer usar a cada um, onde estiver, na situação em que está. Mostra também os caminhos que o Senhor quer trilhar junto conosco, para que estejamos focados em Ti e na expansão do Teu reino, e não simplesmente no nosso bem-estar. Que nós sejamos Tua igreja, Teu povo, hoje e sempre. E para isso eu oro como Paulo, para que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você e lhe faça pensar bastante sobre isso.